Existe um conceito que a gente chamaria de fenomenologia. Vou pegar aqui uma caneta. Você já ouviu falar de um filósofo chamado Husserl? Então, ele trabalha um conceito que é a fenomenologia. Depois também vai trabalhar a fenomenologia o Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty vai escrever a fenomenologia da senso-percepção. E o Husserl ele vai explicar o seguinte, que a fenomenologia é você trazer os aspectos da transcendência para a nossa realidade palpável aqui. Então, nós trabalhamos aqui com fenomenologia, que é trazer as coisas da transcendência para a nossa realidade palpável. A gente observar ali no hemograma, nos exames, no eletroencefalograma, no sintoma, no efeito do remédio, no nosso cotidiano. Então, é observar o reflexo da transcendência na nossa realidade. E esse é o conceito da chamada fenomenologia. E nós trabalhamos aqui com esse conceito fenomenológico. Tá? Nós falamos de transcendência, da espiritualidade e tal, e o impacto disso na nossa realidade. E quando você trabalha espiritualidade, é para que você possa melhor se desenvolver na sua vida aqui. Então, ao contrário do que poderia se imaginar, tudo dos espíritos, tudo espiritual, e a pessoa foge da realidade, essa não é a nossa concepção. A nossa concepção é fenomenológica. A transcendência aplicada à nossa realidade e o bom andamento da nossa missão aqui no planeta, aqui e agora. Né? Então, essa realidade aqui envolve a nossa sobrevivência, o estar no mundo, e envolve a nossa missão de transcendência. Então nós temos as nossas responsabilidades no estar no mundo, que é a raiz da árvore, e nós temos a nossa missão de transcendência, que é o legado que nós deixamos para que a humanidade se torne uma humanidade justa, fraterna, que haja solidariedade, amor, que haja o desenvolvimento do espírito, porque eu tenho uma paciente, é tão engraçada, ela fala assim, caixão não tem gaveta. Então a gente não leva nada das coisas materiais para o outro lado. Nós levamos o que nós desenvolvemos no íntimo, nos alicerces de nossa alma. É isso que nós levamos, é esse o legado que nós vamos levar para o outro lado. Então nós temos que estar preocupados com essa essência. Não é você se desligar da matéria, mas é usar a matéria em benefício da construção do espírito. É o livro, é o trabalho, é o progresso, é o conhecimento da natureza, o respeito à natureza, é a beleza, que espelhe a beleza divina, não é? É a higiene, é o progresso da indústria, é o progresso do comércio, para que haja alimentos para todos, para que haja, enfim, para que a humanidade possa se desenvolver. Diz que existe 3 vezes mais espíritos no mundo espiritual esperando reencarnar do que a população. E diz que esse que vai vir, então a população vai aumentar. Diz que vai, não é? Então nós precisamos de ter estrutura para receber gente, não é? Então tudo isso exige desenvolvimento material, mas aplicado ao desenvolvimento humano. É a mídia, são os aparelhos que vão filmar, tudo isso é matéria, mas é matéria em função do espírito. Não sei se está clara a ideia, não é? Então nós não estamos falando de uma espiritualidade que faça oposição ao estar no mundo, que seria mais uma imagem barroca,
não é? O barroco, ele é um período que a humanidade pensava dessa forma, o bem e o mal, a reentrância e a saliência, o claro e o escuro, não tem o meio do caminho, entende? Depois você tem o romantismo, em que as coisas divinas são inalcançáveis e a carne não se mistura, os instintos não se misturam com o divino. Então você tem o amor romântico, né? O amor romântico é um amor inalcançável, platônico, não é? Que não se consuma a conjunção carnal, porque ele é sublime, é o amor romântico, não é? Dizia, o amor romântico são dois cadáveres namorando no jardim, não é? Só se encontram depois da morte, vamos dizer assim, não é? Aí você tem, por exemplo, Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição, leram Amor de Perdição? Né? O Simão se apaixona pela Lourdes, mas eles eram de famílias inimigas, jamais o casamento seria possível. Lourdes estava designada a casar com o primo dela, o Baltazar, não é? E ela pensava, que baita azar, como é que eu vou casar com meu primo? Não é e tal, não é a questão e tal. E ela falou assim, com ele não caso, prefiro ir para o convento. Então você vai para o convento. E ela vai para o convento, não é? E o Simão, porque o amor romântico é muito fiel, não é? Ou eu caso com o Simão ou eu vou para o convento. Então vai para o convento, foi para o convento. E o Simão, ou eu fico com a Lourdes, ou eu arrisco minha vida, ou eu morro, né? Então ele planeja o sequestro da Lourdes, né? Aí o Baltazar descobre e pega ele numa cilada, e eles lutam e ele mata o Baltazar. Foi condenado à forca. Bom, mas como ele tinha influências políticas, naquela época existiam essas questões e tal, a pena dele foi amenizada. Essa história acontecia em Portugal, e a pena dele, no século XIX, era um degredo para o Brasil, que era um pouco menor a pena do que a forca, seria vir para o Brasil. E aí ele é condenado a vir ao Brasil. E na cadeia, enquanto se esperava a próxima embarcação que viria para o Brasil, para o seu devido degredo, não é? Havia a filha do carcereiro, que era uma mulher linda, chamava-se Mariana. Ela era uma formosura, e ela se apaixona pelo Simão. Mas Simão era fiel ao amor que ele tinha por Lourdes, e jamais tocou Mariana. Imagina uma coisa dessa. Mas eu te amo, eu te sirvo. Não, mas o meu amor é por Lourdes. Morrerei com esse amor platônico, né? Ele não tinha, como ele ia para o Brasil, a Lourdes estava no convento, não é? E aí ele veio para o degredo e Mariana veio junto. Falou, então eu vou ao degredo com você, porque o amor romântico é fiel. Como ela amava o Simão, ela também vai para o degredo, não é? E aí Simão no navio adoece de tristeza, tem uma febre intensa, ele ainda avista Lourdes pálida, tísica, no convento, fazendo um aceno de despedida. Ele adoece no navio e morre. Então o corpo dele vai ser jogado ao mar. Quando o corpo dele é jogado ao mar, Mariana pula no mar, que é a fidelidade ao extremo, né? E aí ela morre por amor. É o amor romântico, não é? Mas depois, no realismo, naturalismo, já há uma mistura entre a transcendência e a vida aqui de realidade. Já começa a haver esse tipo de ligação. Allan Kardec vai dizer, a mediunidade é um fenômeno biológico, quer dizer, o contato com os espíritos implica numa alteração orgânica. Os exames se alteram quando você entra em contato com os espíritos. Então há uma conjunção entre a transcendência e o universo carnal. Bom, está sendo transmitido pela internet, então está na internet ao vivo.
Não é? Eu quebro a galho, mas tá aí. Pede o pessoal, se quiser fazer pergunta, estou à disposição. Então, bom, o que acontece? Machado de Assis vai trabalhar essa questão da transcendência. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa o livro. Sou um defunto autor. Um defunto autor é uma psicografia. Né? Depois ele vai dizer: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer, o cérebro é um transdutor do espírito, não é? Mas a mente, que é uma essência da alma, ela se abriga no cérebro. Há uma relação entre o espírito e o corpo. Lembra quando Kardec fala a mediunidade é biológica, não é? Então o espírito se relaciona com o corpo, não é? Aí ele vai dizer da moça que era beata, ia à missa todos os dias. Diz todos os dias não, mas nos finais de semana ela ia. Não é? E levava o breviário de orações, não é? Mas ia por interesses no fulano de tal. Então ele vai desconstruindo não é? E ela se encontrava às escondidas num casebre distante com a pessoa que ela tinha atração. Então o amor já se mistura com a carne, não é? Ou o mocinho que estava cavalgando e ele cai do cavalo, fica com o pé preso no estribo e quase morre se não fosse o caipira que fosse ali salvar ele, parar o cavalo. E ele imediatamente, se vendo salvo, enfia a mão no gibão para pegar uma moeda de ouro em agradecimento, né, ao momento que ele foi salvo. E aí ele vê que tinha 2 de prata, ele já melhorzinho fala assim: 2 de prata tá bom, entrega 2 de prata pro caipira, né? Aí ele, salvo já no cavalo, vai adiante assim, e ele olha para trás, o caipira todo feliz, né? Ele fala: puxa, se eu tivesse dado 2 de bronze estava bom. Né? Então ele começa a misturar, a retratar a vida como uma realidade. A transcendência se mistura com a nossa realidade, a nossa pequenez, as nossas dificuldades, os nossos limites. O amor se conjunciona com a carne e o espírito trafega pelo cérebro. Então então isso é fenomenologia, que vai ser trazido pelo realismo naturalismo. Tá claro a ideia? Não é? E nós trabalhamos com esse argumento fenomenológico. Você vai ter outros fenomenologistas, você vai ter o Heidegger, você vai ter o Kierkegaard também, que são filósofos importantes que trabalham esses aspectos fenomenológicos, trazendo a transcendência para a realidade. E nós vamos trabalhar esse aspecto da transcendência não simplesmente como uma questão axiológica, uma questão de valores, o amor, a solidariedade, mas uma questão factual também, que também faz parte da fenomenologia, que é a transcendência. Ela não é algo abstrato, ela se concretiza no fato, não é? Então nós vamos orar pedindo a Deus vibrações. Essas vibrações magnéticas entram nos poros do corpo e da alma, é um fenômeno concreto. Isso reage no meu sistema cardiovascular, melhora as batidas do meu coração, melhora a produção hormonal, as glândulas. Isso se reflete no meu bem-estar, e amanhã eu vou realizar um dia com novas propostas, com novo empenho. Eu vou concretizar o benefício que eu recebi concretamente de Deus a partir do meu relacionamento com a transcendência. Então isso é fenomenologia. Concordo? Muito complicado esse assunto, né? E nós vamos ter uma estrutura orgânica que permite a captação desse universo vibracional que vem da dimensão holográfica, da dimensão espiritual. Certo? Certo, André Sanchez? Você estudou essas coisas lá na França? Estudou, né? Bela tese o André Sanchez defendeu sobre ergonomia humana, né?
susto mesmo, a gente chegar lá. Certo? Vamos trabalhar então a parte espiritual? Vamos? Então, o pessoal da internet também vai acompanhar. Se nós trabalhamos agora aspectos científicos e filosóficos construídos pela razão, agora a gente vai guardar isso na gaveta e vamos trabalhar com o incognoscível, ou seja, com aquilo que não é da razão, mas é da vivência. Vamos dizer assim, nós vamos ouvir a música, não é? Ouvir a música e nós vamos desligar um pouco a razão para trabalhar os sentimentos, né?